no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos falar sobre os assuntos da área política que podem ter reflexo no seu bolso e no seu cotidiano. Senado costura com estados mudanças no ICMS, mas o consenso sobre a proposta ainda não foi fechado. Hoje, uma nova reunião entre representantes do secretário de Fazenda e o relator do projeto de lei que mexe com o ICMS, senador Fernando Bezerra, pode avançar na elaboração de uma proposta que evite prejuízos aos cofres estaduais e municipais. Agora a informação com Sátiro Salles. Os secretários estaduais de Fazenda e do Distrito Federal se reúnem nesta terça-feira com o relator do projeto de lei complementar que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo, em busca de um consenso para evitar a queda na arrecadação tributária para estados e municípios. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, relator do projeto de lei 18 de 2022, destaca que as negociações continuam durante a semana e incluirão, além da reunião com os secretários de Fazenda, o encontro dos governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco conversou nesta segunda-feira com os secretários de Fazenda e, após a reunião, definiu que os entendimentos avançaram. Segundo o senador Fernando Bezerra, há a necessidade de se saber qual será o real impacto da mudança no ICMS nas finanças estaduais, que o texto final que o projeto de lei complementar possa mitigar as perdas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou, após a reunião com os secretários de Fazenda, que o parlamento está em busca de medidas extraordinárias que possam segurar os aumentos dos preços dos combustíveis, gasolina, diesel e gás. Pacheco disse que o consenso é necessário para evitar os aumentos nos preços dos combustíveis, eventualmente até reduzi-los. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Há um impacto muito grande nos cofres dos estados e dos municípios se avançar essa proposta que está tramitando no Senado e que já passou pela Câmara Federal. Esse projeto considera essenciais os serviços de transporte coletivo, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, e sobre os quais, de acordo com o texto desse projeto de lei, deve recair uma alíquota de ICMS de no máximo 17%. Essas mudanças, segundo a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, pode tirar pelo menos 600 milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza no Ceará. Em um país em que 85% da educação e 90% da segurança são bancados por estados e municípios, um projeto de iniciativa do deputado Danilo Forte, do Estado do Ceará, quer alterar o ICMS, baixando de forma agressiva a sua arrecadação e, pior, ferindo o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é o fundo que banca a maior parte dos programas assistenciais do nosso estado, como o Programa Mais Infância, o Vale Gás, a distribuição de medicamentos em hospitais públicos e a distribuição de kits para perfuração de poços em todo o estado. Trata-se de um projeto desastroso, porque ele vende aquilo que ele não vai entregar. A Petrobras não baixará o preço dos combustíveis por conta da redução do ICMS. Isso já está aprovado, porque nós estamos com os preços congelados para fins de ICMS desde novembro, e o diesel só esse ano já subiu 47%. Mas, certamente, é um projeto que vai afetar gravemente, especialmente a população mais pobre do nosso estado, aquelas que contam com esses benefícios assistenciais e, pior ainda, as áreas prioritárias, como saúde, segurança e educação. Vou pegar aqui uma das palavras da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, jornalista Beto Almeida, que esteve nessa segunda-feira na reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ela fala o seguinte: mesmo com a redução da alíquota do ICMS, a Petrobras não irá reduzir o preço dos combustíveis, que é uma verdade incorporada também por outros secretários de Fazenda. Daí a preocupação sobre os reflexos que essa mudança nesse projeto de lei, que hoje está no Senado,
pode ter para os cofres dos estados e dos municípios brasileiros. É uma agenda esticada, puxada, que hoje tem um novo capítulo e já tem também, Beto Almeida, um capítulo reservado para amanhã, quarta-feira, saindo do âmbito do Poder Legislativo para o Supremo Tribunal Federal. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, novamente. Luzenor, na realidade é o seguinte, a secretária de Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, colocou aí mais um elemento para fundamentar a resistência dela enquanto secretária, que corrobora o sentimento dos demais secretários de Fazenda dos outros estados em relação a esse projeto que limita o ICMS em 17%. No nosso caso aqui é o Fundo de Combate à Pobreza, além das perdas que ela já citou, que agora no caso do FECOP chega a cerca de 600 milhões de reais. Sem dúvida, é um impacto grande. Agora tem uma coisa também aqui que a gente tem que ver o seguinte: ok, os secretários de Fazenda estão cumprindo um roteiro, eu já falei isso aqui, é um roteiro aguardado e esperado. Eles não poderiam realmente sair e dizer, não, o projeto é muito bom, tem perdas, e aí tudo bem, a gente vai absorver essas perdas e tá tudo certo. Não tá tudo certo do ponto de vista de quem é secretário de Fazenda, quem tem que comandar a pasta. Eles têm que estribuchar mesmo no popular. Eles têm que realmente chiar em relação a isso, inclusive para encontrar soluções que minimizem o impacto para eles, mas que também resolva a situação dessa questão da cobrança de altos impostos que impactam diretamente na inflação e no bolso do trabalhador. E tem uma palavra no meio de tudo isso do presidente do Senado que eu achei também interessante. Ele disse o seguinte: não tem perigo desse projeto ser engavetado. Isso não vai acontecer. O projeto será votado até o final do mês de junho. Temos tempo para esse debate. Agora, vamos ter que encontrar medidas alternativas que melhorem o projeto e que não necessariamente ele seja arquivado. Ponto positivo, porque eu acho que é o seguinte, Luciano, a corda está esticada, eu já disse as razões aqui, mas é necessário entender o seguinte, que no meio de tudo isso, nós temos setores da economia que pagam essa conta e que repassam esses valores para a ponta final, que é o consumidor, ou seja, o contribuinte. E no meio de tudo isso, eu achei interessante também duas declarações de dois setores da economia do Ceará. Um deles, Luciano, o setor agropecuário, que tem o presidente agora, o novo presidente da FAEC, a Federação da Agricultura no estado do Ceará. Amilcar Silveira. Ele não vê o projeto no todo como tão ruim quanto se fala. E ele cita aqui uns dados que eu achei interessante, que eu vou até colocar aqui. Ele diz o seguinte, olha, o segmento da agropecuária e da agricultura no estado do Ceará, por exemplo, conta com 11 mil tratores, 78 mil caminhões, e tal frota seria positivamente impactada pela redução no tributo. Além disso, ele citou os impactos indiretos. Cerca de 48% dos produtos consumidos nos supermercados aqui de Fortaleza, por exemplo, vêm de fora do estado, isso não é novidade, majoritariamente via o transporte rodoviário. Então, ele coloca isso como argumentos que se contrapõem também à visão dos que são contrários à proposta de limitar o ICMS, mas ele vendo pela perspectiva de quem está na ponta, ou seja, do consumidor. O outro, que também é do outro segmento, é o setor do segmento do comércio. Ele diz que toda redução de carga tributária tem que ser bem vista. Claro que aí o Assis Cavalcante, que é o presidente da CDL Fortaleza, diz que isso precisa ser feito com muita responsabilidade, que é o que todo mundo defende, Luciano. Ninguém aqui de sã consciência quer simplesmente que os estados arquem com todos esses prejuízos, mas também ninguém de bom senso entende que é normal o que nós estamos passando hoje. Daí a importância desse debate que avança no Congresso Nacional, e pelo que eu senti ontem, Beto Almeida, logo após a reunião, poucos secretários falaram sobre a essência do que foi discutido ali, ou seja, parece-me que o encaminhamento de uma proposta consensual entre a União e os estados está bem avançada, pelo menos nesse entendimento das lideranças políticas e partidárias e também do governo federal. Mas, além dessa discussão no âmbito do Congresso Nacional, está também na pauta desta semana do Supremo Tribunal Federal uma avaliação, uma tentativa de conciliação sobre mudanças nas regras de cobrança do ICMS, nesse caso sobre o óleo diesel. Exatamente, e aí já entra
aquela matéria que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que colocou, Luciano, exatamente uma forma de redução do ICMS. E aí, encontrando uma alíquota em que se aplica, na realidade, a cobrança do ICMS sobre o diesel numa cadeia única, e não apenas em várias etapas da cobrança do ICMS, que faz com que o imposto acabe ficando caro na bomba. Aliás, o preço do óleo diesel, desculpe, acaba ficando caro na bomba. O que aconteceu? Os secretários de Fazenda, os governos estaduais, recorreram dessa medida que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados. E o Supremo Tribunal Federal está para decidir isso, porque na realidade os estados também tentaram driblar a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E como é que tentaram driblar, Luciano? Eles simplesmente elevaram ao limite a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel e depois, numa decisão unânime, eles baixaram e para ficar tudo como estava antes. Então, nós estamos acompanhando movimentos distintos. Um é o que tenta, no geral, limitar a cobrança do ICMS em 17% sobre os chamados setores essenciais, que é energia, telecomunicações, combustíveis, internet, transporte coletivo. O outro é esse do Supremo Tribunal Federal, que se refere especificamente a um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que tenta colocar um freio sobre especificamente o custo do ICMS do óleo diesel.